boa noite a todos e a todas. Neste exato momento, cerca de 19 milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras, homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, não têm a certeza se irão comer alguma coisa nas próximas 24 horas. Esse flagelo tem um nome e acompanha a humanidade desde o seu início. Chama-se fome. Porque um país que é referência mundial na produção de alimentos permite que uma parte considerável do seu povo passe fome. De que maneira a indústria pode nos ajudar a superarmos esse flagelo que já imaginávamos, de certa forma, superado há alguns anos, mas que teima em nos assombrar e volta em tempos de pandemia. Pandemia do novo coronavírus, que já se coloca, talvez, como a maior tragédia enfrentada pelo povo brasileiro em sua história até o momento. O Guia para a Alimentação Saudável do Ministério da Saúde nos dá as quantidades mínimas de alimentos que cada cidadão deve ter acesso para ter uma vida minimamente digna. Alimentação em quantidade e em qualidade. Por falar em qualidade, como anda o nosso setor pesqueiro? De que maneira a pandemia do novo coronavírus impactou na produção do pescado? Quando falamos na indústria da pesca, nós falamos em que mercado? Qual o tamanho disso que representa para o mundo inteiro? Como o Brasil, o Nordeste e a Paraíba se inserem nesse mercado internacional da pesca? Como fazer com que esse alimento saudável alcance a maior parte da nossa população, com preços mais democráticos e mais acessíveis, digamos assim? Para discutir esses e outros temas, a TV Ibirá tem a honra de receber em seu estúdio o Dr. Gabriel Calzavari, especialista de renome internacional na área da pesca, hoje um dos maiores empresários desse ramo do Brasil, ex-secretário nacional da Pesca e Agricultura no governo Fernando Henrique Cardoso. Damos as boas-vindas a todos e todas que nos assistem nesse momento por meio do nosso canal no YouTube e pedimos, inscrevam-se no nosso canal, façam seus comentários, mandem suas perguntas, nos ajudem a fazermos com que as informações aqui geradas alcancem o maior número possível de pessoas. O programa Ciclo de Debates da TV Ibirá começa agora. Doutor Gabriel, renovamos as boas-vindas aqui ao estúdio da TV Ibirá e agradecemos antecipadamente a sua deferência com a nossa equipe aqui. Antes de adentrarmos direto ao tema da questão da pesca no Brasil e da pandemia, conta um pouco para a gente da sua história como economista formado no UFPB e hoje um dos maiores empresários da pesca e agricultura aqui no Brasil. Bem, Nelson, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer muito grande poder debater a pesca. E queria parabenizar essa iniciativa, essa coragem da TV Ibirá de se propor a ser este canal que debate um tema em um momento tão crucial para a humanidade, que é como abastecer e fornecer alimentos para todo mundo, né? E no Brasil especificamente, como enfrentar essa calamidade que nós estamos vivendo. Eu me formei em economia aqui na Universidade Federal da Paraíba, comecei lá no campo de Campina Grande, terminei aqui e logo depois entrei para fazer o mestrado e terminei indo para o Programa de Pequeno Produtor Rural, de apoio ao Pequeno Produtor Rural do PAP, né, que era um programa do Banco Mundial que atendia pequenas comunidades. E a minha especialidade era planejamento de projetos. E eu passei a trabalhar com essas comunidades. Fui para a pesca e comecei a trabalhar com as comunidades pesqueiras, colônias de pescadores, associações. E aí, naquela oportunidade, me dizia o presidente da Federação dos Pescadores, Ednaldo Cordeiro, disse: a pesca só tem uma entrada, quem entra não sai mais. Eu não sei se foi uma praga que ele jogou em mim, mas eu nunca saí e realmente é um setor que me encanta, é um desafio muito grande. E daí eu passei da pesca costeira a buscar alternativas da pesca, a caça da baleia, que eu havia aqui na Paraíba, e cheguei nos atuns pelas questões de nível oceanográficas de vantagens comparativas que se tinha aqui a partir da Paraíba. E daí entrei na pesca industrial e tive a oportunidade de, por trabalhar com a pesca industrial aqui na Paraíba, que era onde está se desenvolvendo mais, ser convidado pelo governo Fernando Henrique Cardoso para poder dirigir a pesca nacional e encontrar alternativas
principalmente para a ocupação das regiões oceânicas e estimular a agricultura, que é a nossa pecuária pesqueira. Passei 5 anos lá, foi uma experiência muito grande de ver do lado do setor público como é que se deve trabalhar em termos de formulação de política pública e conhecer Você foi, desculpa interromper, você foi secretário nacional da era o Pesca e Diretor Nacional de Agricultura. Pesca que tinha um estado de secretaria porque era uma direção ligada diretamente ao ministro e à Casa Civil. Que hoje é ministério. Que hoje é uma secretaria, Secretaria de Pesca. Você Secretaria de Pesca. E aí parti, fiquei até 2002 e depois voltei para a minha atividade e estou até hoje nela trabalhando com a pesca. Bom, Gabriel, explica para a gente um pouco o que é que representa a pesca para a própria história da humanidade. E o que hoje, no nosso país, no nosso estado, no nosso Nordeste, o que é que representa essa pesca oceânica, que parece uma coisa tão distante da gente. Nós estamos muito mais acostumados com a pesca aqui costeira, com a pesca nos rios, mas a pesca oceânica é algo novo, apesar da Paraíba ter vivido pesca da baleia, a caça da baleia, outras coisas mais, mas ainda para a gente ainda é uma incógnita. Quando a gente fala disso, como é que o Brasil se coloca no mercado internacional de pesca, na produção de pescado? Nelson, inicialmente é importante que a gente posicione a condição pesqueira no mundo. Veja, o mundo é uma região de água, 2/3 é água. O nome do planeta deveria ser em terra, deveria ser água. E quando a gente vê agora o relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentos, ele coloca o mar já como um desafio a ser conquistado para poder aumentar a oferta de alimentos para a humanidade. Então, nessa perspectiva, para você entender hoje o que é, como se posiciona em termos de recursos disponíveis para desenvolver a pesca e a agricultura. A agricultura é a nossa pecuária pesqueira, né? Que seria você sair da caça para a agricultura, ou atuar nas duas fases. Então, a importância dos recursos onde pode se desenvolver a pesca e o pescado no mundo e fornecer para a humanidade, e abastecer a humanidade. Esse é o primeiro ponto. O Brasil se posiciona dentro deste universo como um país que tem 12% da água doce disponível do planeta. Não é água geleiras, não. Água doce disponível, aonde pode ser utilizada, tá? Do planeta. Além disso, ele está em um oceano onde ele tem 8.500 quilômetros de costa e uma região oceânica sob a sua jurisdição de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. É uma Amazônia, uma Amazônia toda, que chama hoje de Amazônia Azul. Então, nessa perspectiva, você vê qual é a posição do recurso disponível para produzir pescado e como o Brasil está dentro deste cenário. Agora, é necessário que o Brasil se entenda e se assuma como um país que tem esse recurso disponível e assuma o desafio e a condição de dizer, não, eu vou ser um ator importante na produção de pescado e encarar como um dos grandes países que pode aumentar a oferta de pescado para a humanidade. E aí a gente entra hoje na nossa realidade. O Brasil hoje, enquanto a Organização das Nações Unidas, como eu disse, para a Agricultura e Alimentação, lançou agora o seu anuário, o seu diagnóstico, o relatório, né, e que mostra que a produção mundial de pescado aumentou, que existe sim uma tendência ao controle daquelas espécies que estavam sendo ameaçadas de extinção. Existe uma ação efetiva de gestão nesse caminho, que isso é extremamente salutar. O Brasil, esse mesmo relatório, diz que o Brasil não tem estatística, não sabe quanto pesca, não tem informação. Então, você imagine o primeiro ponto. Como o Brasil se encontra e se vê, né? E aí a gente entra um pouco na nossa realidade histórica do país. Isso que eu ia perguntar. Nós temos em nosso país talvez um certo preconceito contra os ditos frutos do mar, o pescado. A gente sabe que aqui, pelo menos no Nordeste, existe uma cultura muito de carne. Essa cultura, ela se dá por uma questão histórica
ou por uma falta de acesso, por baixa produção? Essa cultura, né, só se dá por vários aspectos. Um histórico. Obviamente, o Brasil, apesar de ser um país que foi descoberto pelo litoral, ele foi colonizado pelo interior. Nós somos o país, como você disse, da carne de charque, da carne de sol, né? E não somos o país do pescado, da culinária, da gastronomia pesqueira, apesar de haver pontuais, mas inclusive os escritores, né? Os escritores brasileiros, uma parte são escritores do sertão, do mundo, são escritores que veem a situação do litoral, do pescado. Então, essa primeiro é uma questão cultural. Depois, nós sofremos, ao setor pesqueiro, sofremos um problema de política pública. Tá? E esse é um dos grandes maus que nós temos hoje. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. A pesca, do Brasil, ela se profissionalizou do ponto de vista de gestão pública, de ter plano de desenvolvimento, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 60, quando foi criada a SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, que estava dentro do Ministério da Agricultura. Era uma autarquia para pensar a pesca e desenvolver a pesca dentro do órgão de desenvolvimento e fomento que era o Ministério da Agricultura. E nessa perspectiva, a SUDEP começou a desenvolver infraestrutura de apoio à pesca, ou seja, escolas de pescadores, centros de pesquisa, tá? Planejamentos anuais, cooperativa de créditos, tá? E isso foi criando um pensamento pesqueiro, uma mentalidade marítima que estava se estruturando, não só do ponto de vista das capturas, mas também da aquicultura, da pecuária, da criação de peixe. Tá? E o que foi que aconteceu com isso? Em 1990, assim, nesse período, ele estava dentro do agronegócio. E é justamente nesse período, que vai de 64 até 89, quando é extinta a SUDEP, que começa a se desenvolver o agronegócio. Você tem a Embrapa, você tem a política de Estado, que é a Embrapa. Se muda governo, sai governo, mas a Embrapa está lá, fazendo pesquisa, e é o que desenvolveu essa... Extremamente reconhecido. Extremamente, no mundo, inclusive, reconhecido mundialmente como um importante instrumento de oferta de tecnologias que geram alimentos para a humanidade. Mas o que aconteceu aí com a pesca? Você imagine, Nelson, uma locomotiva, que é o agronegócio do Brasil, né, que hoje é um dos maiores do mundo, onde essa locomotiva tem vários vagões. Tem o vagão da carne bovina, tem o vagão da suinocultura, você tem o vagão do trigo, você tem o vagão da fruta, você tem o vagão da pesca, você tem o vagão da aquicultura, da pecuária pesqueira. Dentro desse universo de política de Estado. Quando chegou em 1989, me parece que foi 89, o governo extinguiu a SUDEP, tirou os 2 vagões da pesca e da aquicultura desta locomotiva, desencarregou e colocou para ser gerido em um outro ambiente, que não era do agronegócio, que era o IBAMA, passou a ser o órgão gestor. O IBAMA foi um órgão criado naquela época para desenvolver um trabalho de ambiental, de política ambiental, que é um dos órgãos também de extremo reconhecimento de política de Estado, extremamente importante. Porém, não tem vocação para desenvolvimento. Ele não tem um pensamento pesqueiro. Tá? Ele desenvolve algo nessa linha. Então, isso o que aconteceu? Nós perdemos, foi desmobilizado todo o parque, centro de treinamento, centro de pesquisa, ficou para dentro do IBAMA. E, a partir daí, foi uma estagnação total no que se fala em política pública de desenvolvimento e fomento. Nós passamos apenas a olhar um lado do que se chama de desenvolvimento sustentável. Você sabe que são 3 pilares, né? Que você inclua socialmente a sociedade dentro do ativo, que você atue de maneira ecologicamente sustentável para manter os recursos e que seja economicamente viável. Hoje existe uma preocupação mundial, logicamente, com a questão do meio ambiente, com a preservação e com o desenvolvimento sustentável. Nós temos visto questões da queimadas em cerrado, na Amazônia, nós temos visto questões relativas também à pesca. O agronegócio profissional tem se colocado muito fortemente ao lado de ações de preservação, de não desmatamento. O que é que acontece com os profissionais, a indústria da pesca profissional em relação à manutenção do estoque pesqueiro, das espécies que, como você falou aqui?
Nelson, as ações de defesa, de sustentabilidade dos recursos, de defesa do meio ambiente é algo que veio para ficar, e já existe, já é uma prática. Quem tem, os empresários que realmente hoje têm competitividade, sabem o desafio que está no mercado, estão praticando isso, não estão só pensando mais nisso, estão praticando. Não é só aquela ideia, uma coisa sonhadora de sustentação e de discurso, não. É uma prática. Por exemplo, rastreabilidade do pescado. Se você não tiver hoje, o mercado não aceita. Você tem que estabelecer e dizer de onde veio o seu pescado, aonde foi capturado, que dia foi capturado, em que condições foi capturado, como é que está sendo hoje processado a bordo, de onde vem. Existe tecnologia para isso? No Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, nós já rastreamos o atum, a pesca de atum já é rastreada há mais de 15 anos. Nossa. Né? Nós rastreamos cada peixe, cada peça, né? Sabemos o dia que foi capturado, qual é a espécie, o teor de gordura, transparente de carne, da carne, frescor, textura. Né? É como uma garrafa de vinho. Um atum, você comer um atum hoje capturado na região Nordeste por empresas do Nordeste, é a mesma coisa. Se você chegar no restaurante, você pode pedir como se pedisse uma garrafa de vinho. Eu quero saber qual foi o dia que foi capturado, em que região do Oceano do Atlântico, qual é a espécie, qual é a idade, em que se subiu vivo ou morto. Então, isso já é uma realidade, e não é de agora, não. Tá? Agora, claro, isso precisa ser difundido. Para isso ser difundido, a informação precisa chegar a todos, não só às empresas que têm acesso à informação. E aí entra mais um problema gravíssimo desse nosso setor pesqueiro. É que a grande massa, quem realmente sustenta a produção de pescado do Brasil, são os pequenos produtores, certo? São os pescadores costeiros de pequena produção, pescadores artesanais, e os aquicultores também, pequenos aquicultores. Tá? Então, esse pessoal está fora do radar da política pública. Infelizmente, não tem acesso a crédito. O crédito que está destinado para eles não são créditos que estão condicionados à realidade deles. Tá? Então, existe uma série de situações que são disformes, existe um desequilíbrio na balança comercial desse pescado. Quem produz sempre leva a maior parte das dificuldades e fica com a menor parte do resultado do bolo da pesca. E isso por quê? Porque é preciso encarar de frente com políticas públicas, retomar, agora voltou para a agricultura, né? Graças a Deus a pesca voltou para a agricultura, que se possa pensar de uma maneira estratégica e agir de forma efetiva, né? Encarando com o quê? Que esse é um segmento que pode ser um dos grandes vetores do fornecimento, do aumento da oferta de pescado, não só para o mundo, para o Brasil e para o mundo todo. Brasil especificamente, qual é a grande vantagem da pesca, Nelson? O pessoal fica na praia, na sua comunidade, certo? Ocupa um espaço de pescaria que não é um espaço de terra, ele amplia, porque a maior parte das pescarias são desenvolvidas fora da zona econômica exclusiva do Brasil, principalmente na pesca de atum. 80% das capturas da pesca de atum são realizadas em águas internacionais. Explica um pouco para a gente o que é isso. Você falou aqui em outro momento que nós temos uma Amazônia, né, no mar, que aí são as 200 milhas náuticas. Né? Isso. Como é que se dá esse relacionamento? Quem tem direito a quê quando você passa desse limite do seu país? Olha, a região, existe uma situação, você entrando aqui na praia de Tambaú, andando na praia de Tambaú, para dentro do mar, imagine que você possa caminhar, e aí você vai caminhando e vai afundando. Quando você chega numa profundidade de 200 metros em relação ao nível do mar, à beira da praia, se você der um passo, você cai nas regiões oceânicas de 4.000, 3.000 metros de profundidade. Ali se chama o talude da plataforma continental. Ali acabou a plataforma. Ali é a região oceânica. Ali os peixes que se alimentam, que vivem na região oceânica, eles se alimentam nas correntes marinhas. Eles não se alimentam na profundidade de 200 metros, 40 metros, 50 metros, como a maior parte dos peixes que a gente conhece. O pargo, a lagosta, o camarão, eles se alimentam nessa área. Na costa. Na região oceânica, eles se alimentam nas correntes. Essas correntes circulam todo o oceano. Então, são grandes migradores, como os atuns, as baleias, os tubarões, os dourados, que buscam sua alimentação e circulam, chega na costa do Brasil, passa, e ele não tem uma área delimitada. Certo? Uhum. O que é que aconteceu no mundo? Há uma lei, uma pérola de lei, um dos maiores documentos da humanidade, se chama Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Essa convenção estabeleceu o relacionamento entre países que não têm costa e países costeiros. Por exemplo, o Japão vem pescar na costa do Brasil,
tem que haver um relacionamento com ele, porque ele não tem costa aqui. Então, estabeleceu uma zona econômica exclusiva, de 200 milhas. Uma territorial onde o Brasil tem a posse e a propriedade só tem 12 milhas. São 24 quilômetros. Vai até o talud da nossa plataforma. Só. Passou daquilo ali, o país costeiro ele tem a posse, mas não tem a propriedade. Se ele não explorar, ele tem que ceder para outro país explorar. Entendi. Então, isso é uma regra estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, né? Nós exploramos esse nosso espaço? Aí é que está. Hoje, 85% das capturas de atuns no Atlântico Sul, que vai do 0 grau norte até lá embaixo das Malvinas, 85% são de países que não são costeiros do Atlântico Sul. Por exemplo, a nossa fronteira marítima do Brasil, você sabe quem são os países que são fronteira conosco na área continental. A Venezuela, a Bolívia, o Uruguai. Tá? Mas na área marítima, quem são os nossos vizinhos? Quem são? O Japão, a China, Taiwan, Espanha, Estados Unidos, Portugal. Por quê? A frota deles está pescando aqui. Então, a bandeira do Brasil, nas águas internacionais, a bandeira do país é o mar territorial dele. Os barcos que estão pescando em águas internacionais, eles são propriedades do seu país de origem, portanto, ali são território do país de origem. Isso então, quer dizer hoje, que se não explorarmos o que é nosso, nós cedemos isso para outros países. Não o que é nosso, porque esses recursos não são nossos. Esses recursos passam dentro da nossa zona econômica exclusiva, ele sai, o peixe, o atum, não sabe que tem uma linha ali de 200 milhas, dizendo isso aqui é Brasil, isso aqui não existe. Ele passa, ele é capturado. A maior parte das capturas, por exemplo, os nossos barcos, eles pescam na altura da Venezuela e desembarcam em Natal. Os barcos que pescavam atum aqui e desembarcavam em Cabedelo, Cabedelo já chegou a ser o maior porto, o porto de operação de atuns do Brasil. Né? Movimentou aqui 12 mil toneladas por ano, mais de 50 milhões de dólares se movimentava por ano aqui em Cabedelo com a pesca. Isso pesca acabou. Do atum. Essa mesma frota que pescava aqui está pescando no mesmo lugar. Então, veja, aí a gente entra naquela visão do país. O Brasil precisa se encontrar como um país oceânico, levantar a cabeça, porque o Brasil baixou a cabeça para o oceano. Não se entende como um país oceânico. As pessoas, quando falam do mar, falam em beira da praia, em beira de praia. Né? Não entendem o que é que representa o oceano. Hoje, se você perguntar qual é o PIB da economia do mar, ninguém sabe. Mas, hoje... Isso que eu ia perguntar aqui para você, que é o seguinte, quando a gente fala desse mundo da pesca, que você começa a abrir os olhos para a gente aqui, a gente está falando de que tamanho é esse mercado. O que é que isso representa na economia mundial? Não o PIB que você já colocou aqui, que nós não temos sequer estatística para isso. Pois é. Nelson, a gente está falando do universo de 400 bilhões de dólares por ano. Minha nossa. De 178 bilhões de toneladas por ano de pescado. E o Brasil representa 0,06%, talvez, desse universo. Porém, o mais importante e o mais difícil de entender é que isto está acontecendo, essa posição do Brasil hoje, 13º, 14º na produção de pescado extrativo. E já está chegando agora no 8º, na parte de agricultura, porque nós temos aí a tilápia desenvolvendo, o camarão. Né? O mais difícil é não se assumir como um país oceânico e como um país produtor aquícola. Bom, nós vamos pedir um intervalo agora de 30 segundos para a gente relaxar um pouco, porque são informações realmente inacreditáveis. Como é que um país como o nosso tem essa potência de uma outra Amazônia e a gente deixa de lado e deixa 19 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social sem saber o que se vão comer alguma coisa nas próximas 24 horas. Em 30 segundos nós voltamos. Educação é a chave para qualquer processo evolutivo. Pensando nisso e em como é fundamental a construção do conhecimento de forma continuada, a CBA-ITRI desenvolveu a plataforma de educação ECOA Cursos.
Com um simples clique, o usuário ou usuária terá acesso aos cursos em que estiver cadastrado, alinhado com a gestão municipal, e ainda poderá seguir trilhando novos conteúdos de acordo com o seu interesse. Mas não apenas de AD vive o ECOA. Também temos os cursos presenciais trabalhados em parceria com a gestão, para atender às necessidades do município. Nossa equipe irá até lá levando todo o equipamento necessário para o melhor aprendizado dos profissionais. Já temos mais de 6.000 profissionais capacitados no prontuário eletrônico do cidadão, por exemplo. Esse e uma série de outros cursos estão disponíveis de forma presencial ou à distância. Acesse www.ecoa.com.br e saiba mais. ECOA, a plataforma que te leva ao conhecimento. O programa Ciclo de Debates da TV Ibirá tem a honra hoje de conversar com o Dr. Gabriel Calzavara sobre a questão da pesca em nosso país em tempos de pandemia. No primeiro bloco, nós ficamos bastante surpresos com a informação de que o nosso país, apesar de ser riquíssimo em recursos na indústria da pesca, ele explora pouco isso. E aí, nós gostaríamos de saber, Gabriel, duas coisas. Primeiro, você falou sobre pesca artesanal, pesca industrial, pesca oceânica. Existe um conflito entre essas atividades ou é possível a convivência e essa convivência, essas áreas podem crescer juntos? E o que representa tanto a indústria da pesca oceânica quanto a indústria da pesca artesanal em termos de geração de emprego e renda para um país que tem milhões de pessoas desempregadas? Veja, não há conflito entre a pesca industrial. Não existe indústria de pesca, nem pesca industrial, sem a pesca costeira, sem a pesca artesanal, sem a pesca de pequena escala, né? Assim como também na aquicultura, os pequenos produtores, eles estão disseminados. Hoje você tem mais de 500, 600 produtores de camarão, pequenos produtores de camarão aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Na cadeia produtiva, você tem os produtores, os pequenos produtores também de criação de tilápia. Na questão da pesca extrativa, a maior parte, a grande maioria da frota, eu estou falando aqui de 80% da frota pesqueira do Brasil, são barcos que vão até 15 metros. Então, a parte empresarial, a frota pesqueira industrial é muito pequena hoje no Brasil, né? E a ação dela não seria sobre recurso costeiro. O recurso costeiro que está dentro da plataforma continental tem que ser explorado, deve ser explorado pelos barcos costeiros, pelos pequenos produtores. Isso é importantíssimo, né? E esse recurso é um recurso nobre. Estamos falando de lagosta, de pargo, de cioba, desses recursos. A pesca industrial, a pesca oceânica, ela tem que se desenvolver não só no Atlântico Sul, mas ela tem que ir para o Índico, para o Pacífico. A gente tem que cravar a bandeira do Brasil desde os oceanos. O Brasil tem que olhar grande para isso e se aliar principalmente nesse segmento com os países africanos, né? Lembrem-se que o Mercosul do Nordeste deve ser a África, principalmente o Nordeste. O Mercosul do Nordeste não é lá o Uruguai, a Argentina, não tem nada a ver. Nós estamos muito próximos, nós estamos aí a 3 horas de voo de Cabo Verde, que é ali em cima, né? Então é preciso ter esse olhar de inclusão e de integração. Tanto da pesca costeira como a pesca industrial, elas não interagem uma contra a outra, ao contrário, elas se complementam, né? E a indústria de processamento, que é um complemento da cadeia produtiva. O que existe, Nelson, hoje, em função desse desajuste que nós temos hoje na ação pública de estimular a criação de novas tecnologias para o setor de pesca, é um desequilíbrio muito grande na cadeia produtiva. Quem produz, hoje, como eu disse anteriormente, ele participa com um menor resultado e assume o maior ônus, seja de fiscalização, das normatizações que são imensas, né? Agora mesmo tem uma portaria 317 que exige, em função de uma exigência da União Europeia, né, que as embarcações se adequem a uma condição sanitária que tem que estruturar totalmente os barcos. Os peixes não podem ser tratados em cima de madeira. Mas veja bem, nós temos uma frota que tem uma condição totalmente longe dessa realidade, de atender essa realidade. E como é que vai ser? E 70% dessa produção vem de barcos pequenos, de barcos de pequeno porte. Como é que você vai atender a isso, enfrentar isso?
Você tem que desenvolver uma política pública que chegue até essa turma, mantendo, desenvolvendo, aumentando o nível de emprego. A gente está falando hoje de 1 milhão de pescadores registrados. Registrados, tem muito mais do que isso. Né? Estamos falando de 40 mil embarcações que são hoje catalogadas aí ou registradas. Tem muito mais do que isso também. Então, e principalmente e a maior parte dessa frota está no Nordeste. Então, veja, nós temos aí uma atividade que pode ser um grande instrumento de geração de emprego e renda, de manutenção do homem na sua área, de proteção da questão do meio ambiente, né? E também de ocupação da região oceânica. Se nós não ocuparmos, até por uma questão de estratégia de defesa nacional, se a frota brasileira não tiver apoio para ocupar a região oceânica, não vai ser a Marinha que vai conseguir controlar essa costa. Os barcos estão aí, tem tecnologia, tem tudo. Nós podemos fazer isso, mas precisamos ser vistos não como um setor daquele do primo pobre, do pescadorzinho miserável, nada disso. A gente tem que ver com um setor estratégico para o desenvolvimento do país, que participa de uma forma efetiva da geração de emprego e renda e da oferta da melhor matéria, do melhor produto que existe, que é o pescado. Me parece que até de segurança nacional também. Principalmente a questão de segurança nacional. Você tem, o espaço não foi feito para ficar vazio. As águas internacionais, elas serão ocupadas. O pessoal fala, olha, os barcos chineses estão vindo. Os barcos chineses estão aí desde a década de 60. Os barcos japoneses estão aí desde a década de 60. O problema é de incompetência nossa de estar lá ocupando. Nós temos uma vantagem comparativa e competitiva imensa em relação a essa frota. Nós temos portos a 3 dias de navegação. Tá? Conta um pouco para a gente essa história que você trouxe aqui no início de Cabedelo, já ter sido o maior porto pesqueiro aqui do Brasil, e hoje não é mais assim. O que foi que aconteceu com a Paraíba desse tempo para cá? Olha, historicamente, a pesca industrial, ela se desenvolveu mais na região sul. Né? Na região sul, por uma questão muito simples. No sul, os recursos pesqueiros oceânicos, eles se aproximam mais da costa, que principalmente o Bonito Listado, a Sardinha. Né? É uma região que você tinha mais produção em escala e pouca variedade de peixe. Aqui na região Nordeste, e aí está, quando você vê o mapa do Brasil, a região Nordeste ele faz aquela ponta, a Paraíba é o ponto mais oriental das Américas, né, portanto está no meio do oceano, e existe uma corrente, a corrente africana, que ela vem e ela se bifurca na altura da Paraíba. Ela desce corrente do Brasil e sobe corrente australiana. Então, estes peixes, eles migram e buscam alimentação, eles chegam muito próximo, porque era que os japoneses caçavam baleia e estavam em costinha. Justamente porque a nossa plataforma continental ela é estreita, ela só tem 12 milhas, são 22 quilômetros. Lá no sul são 130 milhas e na região norte são 180 milhas. E essas correntes se aproximam muito da nossa costa. Então as baleias vinham muito para perto. E os japoneses, estrategicamente, a mesma coisa acontece com o atum. Né? E, além disso, nós estamos muito próximos, no meio. Há uma migração para o norte e para o sul. Então essa é uma localização estratégica. O governo começou a estimular esta vinda de embarcações para cá, se associando com empresas brasileiras. E aí começou o eixo mudar do sul para o Nordeste. O Nordeste passou a ser a base. Quando os armadores viram que aqui começou a se estimular essa atividade, passaram a vir para o Nordeste e Cabedelo foi a base, porque o porto de Cabedelo é um porto que é muito estratégico para a pesca, é muito importante. E daí nós tivemos aqui, chega de 110 barcos fábricas, a rota dos frigoríficos, dos grandes cargueiros de atum, que sai de Cape Town e vai até o Japão, passa por Las Palmas, recebendo peixe, passou a vir para Cabedelo. E Cabedelo era uma movimentação imensa de pescado. Isso ocorreu após a proibição da pesca da baleia? Então, a questão da pesca da baleia foi o seguinte, e essa produção, ela substituiu em termos de quantidade? Muito mais do que isso, muito mais em termos de emprego, de renda. Só não se consolidou e não ficou por questões muito de políticas, e não a questão econômica, não foi isso, não foi estimulado. Mas veja bem, o que foi que aconteceu? O Brasil tem um débito com a Paraíba. Quando houve um movimento para acabar a caça da baleia, que movimentava uma renda muito grande, aqui na Paraíba, em Cabedelo, principalmente em Costinha, todo o movimento ambientalista se uniu em torno, inclusive o da Paraíba e do Brasil. O Roberto Carlos fez a música da baleia, e vieram para cá e escreveram a Carta de Costinha, se comprometendo em dar apoio a uma substituição de uma atividade
que seria sustentável, né? Mas uma alternativa à caça da baleia. Quando foi proibida a caça da baleia, no outro dia não apareceu mais ninguém. Deixou a Paraíba à deriva. Tá? E aí só depois, aí já com a Cinep começou a fazer um trabalho de buscar uma alternativa àquela atividade econômica, foi quando surgiu a possibilidade do atum. E aí, inclusive, começou-se um trabalho para buscar uma opção, uma alternativa a isso. E foi quando veio, já estava a frota chinesa, veio a frota espanhola, que até pela parte do idioma, né, se aproximou muito dos pescadores brasileiros. E hoje, os melhores pescadores do Brasil são pescadores de cabedelo, que aprenderam naquilo ali. Né? Coisa maravilhosa. Então, infelizmente, saiu daqui, por questões que não... Mas é preciso retomar o quanto antes dessa proeminência da Paraíba, já que somos uma região estratégica, as políticas têm que chegar também. E Cabedelo, a Paraíba, Cabedelo é uma cidade, é um município de vocação marítima. Você veja que nem o turismo de Camboinha conseguiu tirar essa característica específica de Cabedelo. Cabedelo é um município portuário, marítimo, que tem cultura e mentalidade marítima. Então aquilo ali é para ser uma base do Atlântico. Perfeitamente. Agora, Gabriel, conta pra gente o seguinte, nós estamos vivendo hoje talvez a maior tragédia da história desse país, em relação à pandemia do novo coronavírus, com mais de 600 mil pessoas mortas, e uma pandemia que ainda permanece, apesar do avanço da vacinação e dos demais cuidados. Isso impactou em que medida a indústria da pesca no mundo e no Brasil? Nelson, a pesca tem vários segmentos e impactou de maneira diferente em vários. Né? Por exemplo, a pesca que ia para os frigoríficos, que abastecia os frigoríficos para a conserva de peixe, este não foi tão impactado porque os supermercados tiveram que se manter e precisava desse produto. Então, esta frota se manteve razoavelmente bem, até porque os supermercados mantiveram, caiu a produção, o mercado no início. Agora, o restante, que dependia dos restaurantes, dos hotéis, né, simplesmente parou. E o pior, e outra coisa, por exemplo, a pesca do atum, onde 70% da produção é exportada, você imagina, não tinha nem voos. Né? Se parou os voos, o mercado fechou totalmente. E aí a crise foi devastadora, sabe? Devastadora, principalmente porque essa tripulação, principalmente da pesca oceânica, é uma tripulação difícil de você preparar. Né? Porque Imagina. trabalha muito distante do mar, é um produto que vai para o mercado de sushi, sashimi, ser consumido cru. Você imagina você pegar um barco que pesca na altura da Venezuela, lá depois do 0 grau, 5 graus norte, certo? Passa 30, 40 dias no mar, volta, desembarca o peixe aqui, você faz uma asepsia no peixe, bota dentro do caminhão, vai para o aeroporto, esse peixe chega nos Estados Unidos, chega no Japão para ser consumido cru. Nossa. Então você veja o nível tecnológico de prática a bordo que tem para você comer. E outra coisa, lembre-se que quem come um peixe cru, né, come por arte, não come por instinto, sabe o que está comendo. É diferente dos outros consumidores. Né? Então, esse cara sabe que aquilo ali tem que ser qualidade. Então, isso aí foi impactado, foi devastador isso. E o pior, nós não tivemos o SUS da pesca. Nós não tínhamos o SUS na pesca. Não digo, as grandes empresas puderam, de alguma forma ou de outra, se virar, mas a grande massa de produtores não tinha um SUS financeiro. Né? Como tem o agricultor. O agricultor tem uma base, né, de financiamento, de crédito e apoio, mas o pescador não tem. E isso foi um caos. Uma política pública específica para atender o setor pesqueiro? Olha, demorou bastante para chegar alguma coisa ao setor de pesca por uma situação muito natural. Não é um setor que está acostumado a buscar crédito, porque não tem acesso. Ninguém quer barco de garantia. Então, agricultor, você dá a terra. Na pesca, ninguém quer o barco de garantia. Entendeu? Outra coisa, a rotatividade é muito grande. Você investe com capital de giro. É por isso que eu te digo, é um setor que precisa ser revisto, uma área com políticas públicas estruturantes, com política de Estado, como tem na agricultura. Né? A Embrapa é uma política de Estado. O que é que a gente tem na pesca? Nada. Então você chega, não é o problema do gerente do banco, o dinheiro está lá, mas você não tem acesso a ele. Tá? Por uma série de situações que não está contra
não é um problema só do pescador, né? Ele tem que ter um apoio, um suporte para isso que não houve, literalmente. Você teve poucos que tiveram acesso, a grande maioria fora do radar, como eu digo, da política pública. E nos outros países que são nossos concorrentes, digamos assim, como você falou, Japão, Espanha, Portugal, eles tiveram esse apoio? Não, já tem naturalmente, né? Porque os países tradicionais pesqueiros, eles veem o setor de pesca não pela sua participação no PIB, mas pela sua capacidade de geração de emprego, certo? De manter os homens e de criar uma alimentação rica. Além disso, o investimento no pescador é muito pequeno, inclusive nesses países. Então, é uma outra visão, certo? É uma outra visão, tem uma visão totalmente de estruturação e de política de Estado para essa atividade. Não é o nosso caso. Lá eles conseguiram se safar, eles conseguiram ter crédito, eles têm uma base de apoio, né, que segurou. Na Espanha, muitos barcos, os armadores de barcos, ficaram recebendo um recurso durante um período que estava a pandemia, ainda está. Coisa que aqui não aconteceu, né? Porque, aqui, volto a dizer, é um setor que está fora dessa política pública. Ou seja, o fosso aí que separa o Brasil desses países aumentou. Não, imensamente. Com a pandemia. Imensamente. A distância é muito grande. A distância é muito grande, né? E o que fazer para reduzir essa distância? A recuperar essa gestão pública, fazer um trabalho com muita seriedade com relação a isso, recuperar a pesquisa, recuperar a estatística. Não se pode fazer política pública sem estatística de pesca. Como é que você vai poder desenvolver, fazer política pública se você não sabe quantos pescadores tem, qual a tua produção? O pior, a questão de estudos dos estoques de pesca. Você tem que fazer isso anualmente, e usar a própria frota pesqueira para fazer isso. A estudo da dinâmica do recurso pesqueiro para saber quanto estoque você tem e qual é a capacidade de pesca que você tem para poder manter aquele estoque sustentável. Se você não desenvolve isso, se você não apoia a pesquisa, se você não difunde essa pesquisa, os centros de estudos, se não estão apoiados para desenvolver isso junto com o setor empresarial, você não tem informação. Nelson, desde 2014 não se gera informação e estatística de pesca nesse país. Como é que você pode exigir que alguém faça qualquer tipo de ação se você não sabe quanto tu vai pescar, quanto tu tem para pescar sustentavelmente, né? Então, esse é um problema gravíssimo, seríssimo, que tem que ser resolvido. E o Brasil está vivendo um momento complicado, inclusive, talvez nem o censo se consiga fazer. Imagine questões mais específicas. Há um detalhe importante da natureza da atividade de pesca. Lembre-se que o setor de pesca extrativa, ele pesca num ambiente que é público. Ele não pensa num ambiente que é dele, certo? Por exemplo, o agricultor, ele desenvolve a agricultura na área que é dele, propriedade privada dele. O pescador, o armador de pesca, como eu, como os outros, nós pescamos numa área que é pública, precisa de uma concessão pública para você poder ir ali pescar. Aquilo tem que estar normatizado. Eu tenho que saber quanto é que eu posso pescar para eu poder manter sustentável a minha atividade econômica e o recurso pesqueiro. Qual é a relação de vocês, empresários, com a academia no Brasil? Existem universidades que trabalham junto com vocês? Existem universidades que têm. O Brasil não deve, em termos de qualidade de cientista, a nenhum país do mundo. O Brasil é um país que tem uma inteligência nessa área de pesca, principalmente na área científica, incrível. Perdemos agora uma das maiores cabeças da história do pensamento pesqueiro do país e do mundo, que foi o professor Fábio Azim, né, que faleceu agora na Covid. Era um dos coordenadores, foi presidente da ICAT, Comissão Internacional de Conservação do Atlântico, durante 2 anos, pernambucano aqui. Era o coordenador da FAO, da ONU, sobre a questão da política de pesca, dos recursos, um cientista incrível, assim como o outro. Então, nós temos um plantel muito grande, mas não tem apoio. Né? A pesquisa que é feita hoje são pesquisas que faz com pouco recurso, quase nenhum recurso. É isso que eu te digo. É preciso, voltou para a agricultura, mas ainda hoje a Secretaria de Agricultura e Pesca, que está fazendo um trabalho nessa área, está muito mais arrumando a casa ainda, tentando dizer que está arrumando, mas não tem nenhum plano de desenvolvimento específico para desenvolver a pesca, infelizmente. É de um investimento que teria um retorno fabuloso, não? E a maior parte desse investimento não é público, não, é privado. O que nós precisamos é de
ação orientativa. Eu- Qual é a eu- diretriz? Eu Para vou onde mais, eu vou? O que é que eu vou mais pescar? adiante. Mesmo que haja e que deve haver recursos públicos para financiar o desenvolvimento desse setor, esse desenvolvimento vai trazer muito mais recursos para o próprio Estado. Claro. Acho que a geração de imposto, a geração de emprego, de renda, vai fazer com que o mercado gire e que o Estado cresça. Olha, eu vou dar um exemplo claro que a gente tem aqui no Nordeste. A questão do camarão. Você lembra que comer camarão, quando a gente era pequeno, era uma coisa de louca. Era um prato, vinha ali, era caríssimo, ninguém tinha acesso àquilo ali. Foi desenvolvido toda uma tecnologia, né? E hoje você tem o cultivo de camarão, a cassinicultura, a criação de camarão. Hoje o preço do camarão ele está acessível. Você tem espeto de camarão na praia. E quem produz são os pequenos produtores. Você tem uma gama imensa de pequenos produtores e a sociedade tem acesso a esse tipo de peixe, de pescado que é de marisco, que é a iguaria. Isso você pode fazer com outras cadeias produtivas, mas a grande base do desenvolvimento da cassinicultura foi as pesquisas feitas, difundidas para os produtores, a organização da cadeia produtiva que se deu e o negócio, o mercado que gerou essa demanda e que fez com que se investisse. Tá? Então, isso pode ser feito com várias outras espécies, mas não pesquisamos hoje, em termos de maricultura, o que a gente pode fazer. A costa da Paraíba toda, por exemplo, aqui se desenvolveu o HH. Né? Aqui no Conde havia um trabalho com algas marinhas, que fazia shampoo. Aquilo parou. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Aqui em Cabedelo nós tínhamos o maior polo industrial atuneiro do país. Acabou. Então, por que essas coisas acontecem? O que é que a gente precisa rever isso, repensar isso? Aí é que entra naquela questão. Saímos do agronegócio, dentro daquela... Perdemos muito tempo com isso, voltamos agora, mas não estamos dentro ainda dessa política. Parece que a pesca no Brasil tem sido, em algumas situações, semelhante ao que acontece com o SUS alguma vez. No SUS acontece uma coisa inversa. O SUS é uma política de Estado, mas muitas vezes não é política do governo. Me parece que a pesca é política de alguns governos, mas não é política de Estado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Você não pode pensar numa atividade da dimensão que é a pesca-aquicultura, na dimensão que é hoje uma das últimas fronteiras aquícolas do mundo, é o Brasil. Por quê? A Ásia já chegou num top. A China já produz, 35% da produção mundial de pescado é a China. Já não tem ponto de crescer mais. Tá? A Europa, o continente europeu, não tem como crescer. Não tem recursos para isso mais. Então, aí você tem a África. E o Brasil é o grande vetor aí, a grande promessa. Né? Agora a gente tem que deixar de ser promessa e potencial para ser efetivo. Né? Mas a oportunidade está na porta. Claro. Então, é fundamental que a gente consiga alcançar isso. Vamos fazer mais um intervalo de umas 30 segundos, voltamos em 30 segundos. É papel fundamental de qualquer governo o atendimento à saúde da população. Mas isso não é uma tarefa simples. Então, para executá-la com mais eficiência, existe a CBA-IT-RI. Trabalhamos diretamente no auxílio à saúde pública, com o objetivo de proporcionar ao cidadão o cuidado com qualidade. E para isso, utilizamos a tecnologia como fio condutor da nossa atuação. Em nossos pacotes de serviço, implantamos o prontuário eletrônico do cidadão, fornecendo toda a estrutura tecnológica para o seu funcionamento. O município ainda tem acesso à nossa plataforma de educação, o ECOA Cursos, para o treinamento continuado dos profissionais, e um sistema exclusivo de gestão, o PEC-SUS Monitor, que permite acompanhar em tempo real as informações de todas as unidades básicas de saúde. Junte-se aos mais de 50 municípios que estão a cada dia realizando a transformação digital da saúde conosco. CBA-IT-RI, Inteligência em Saúde Pública. O programa Ciclo de Debates da TV Ibirá está de volta com o Dr. Gabriel Calzavala discutindo a questão da pesca no Brasil e dos impactos da pandemia nesse setor tão importante para todos nós. Gabriel,
No último bloco, a gente ficou conversando um pouco sobre o que fazer para retomar uma situação melhor na Paraíba e no Brasil e no mundo sobre a questão em relação aos impactos que a pandemia provocou no setor pesqueiro, que em um setor específico que você colocou foi arrasador. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo da diretora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, sobre isso. Ela diz: a pandemia causou uma agitação generalizada na pesca e na aquicultura, já que a produção foi interrompida. As cadeias de abastecimento foram interrompidas e os gastos dos consumidores restringidos por vários bloqueios. As medidas de contenção provocaram mudanças de longo alcance, muitas das quais provavelmente persistirão no longo prazo. Que medidas, que problemas são esses que vão permanecer no longo prazo e como enfrentar essa situação? Como trazer a pesca de volta a uma situação antes da pandemia e como fazer com que o Brasil amplie a sua participação nessa atividade tão importante? Ela precisa ser vista de uma maneira não segmentada. Hoje, eu repito, você precisa analisar qual é o PIB da atividade marítima. Qual é o PIB do mar? Quanto isso representa para o Brasil? E dentro desse universo, quem são os atores? Não dá para falar só da pesca, ou só do petróleo, ou só do turismo. Temos que olhar para o mar, para a região marítima, no seu aspecto mais interrelacional, holístico, e aí sim desenvolver as ações que são necessárias para um setor fortalecido, que se complementa. Quando você estabelece hoje uma política para plantar eólicas em toda a beira da praia, você vai impactar tanto no turismo, quanto na pesca, quanto em vários outros setores. Hoje a pesca, o setor pesqueiro está sendo tirado de várias áreas quando você tem as plataformas de petróleo. Quando você estabelece reservas marítimas, você tira o pescador lá de dentro. Então veja, Nelson, é preciso olhar, o Brasil precisa acordar para o mar e dar a importância a ele, que ele tem. Né? Passar a ter uma visão de desenvolvimento sustentável das... E para isso você precisa envolver todos os setores, todos os segmentos e pensar conjuntamente. Nessa perspectiva, aí sim, você pode, por exemplo, gerar hoje, que é fundamental, que o Brasil assuma uma condição de implantar um instituto oceanográfico que possa gerar informações para atender todo esse universo de atividade que existe. O Brasil precisa urgentemente liderar internacionalmente a criação de uma entidade regional do Atlântico, envolvendo os países costeiros do Atlântico Sul, da África, Argentina, Uruguai, para poder controlar a sustentabilidade desse recurso e não permitir que essa frota hoje de países que não são costeiros, certo? Ela atue de uma maneira que não verticaliza, que não permite que esses países tenham acesso ao resultado dessa atividade. Então, isso significa política internacional, isso significa política de segurança do país, à medida que você ocupa esses espaços com países parceiros seus, né, que são vizinhos seus, como os africanos. Então, existe uma série de ações que precisam ser feitas. Claro que isso não dá para se pensar na pesca de uma maneira segmentada. Ela precisa ser feita dentro de um conjunto de visão que trate que a pesca seja uma dessas partes, porque senão ela vai ser sempre descartada desse processo. Hoje, se você for para dentro do Ministério da Agricultura, a estrutura de direção para dirigir a pesca e a aquicultura de um país que representa a última fronteira aquícola do mundo, que tem problemas hoje de ocupar a sua sala de visita, que é o Atlântico, nas águas internacionais, é uma secretaria com dois ou três diretores, que não tem estrutura, não tem nada. Então, ou seja, ela não é vista da forma e na dimensão que precisa ser. E não digo isso jogando só o problema para o governo, não. Isso muda no momento em que também o setor privado se mobiliza para poder interferir e ajudar. Porém, lembro, estamos falando de uma área que é de seção pública. Nós não podemos atuar simplesmente sem que haja uma política pública estabelecida. Que o Brasil diga o que quer com o mar, o que o Brasil diga o quanto quer atuar lá dentro, para onde vai, por onde ir. Essa é a questão. Né? Mas o Brasil precisa dizer isso para quem? Para ele mesmo ou para o mundo que está vindo aqui? Precisa dizer para ele e para o mundo.
se ele não se entender como um país que faz parte deste universo oceânico e que sabe o que tem lá dentro, porque hoje ele nem sabe. Se você perguntar quanto é que participa hoje o PIB do Brasil na pesca, no mar, eu não sei se tem essa informação. Eu não sei se tem essa informação. A economia do mar não é vista como a economia do mar, é uma economia como outra qualquer. Mas quase 90% das exportações do Brasil são feitas pelo mar, entendeu? 80% da população do Brasil está até 200 quilômetros da beira da praia. A maior parte da base de petróleo do Brasil está no mar. Então, como é que você olha um setor como esse e você não sabe quanto é que ele participa hoje? Existem alguns que dizem que é 22%, 23%, mas isso é algo para você saber assim, ter base de informação para que as políticas se desenvolvam. Então, primeiro o Brasil tem que se ver, internalizar. Isso aí a sociedade é fundamental. E esse trabalho que vocês estão fazendo, de debater nesse nível, porque é difícil você poder debater nesse nível de profundidade que a gente está discutindo aqui. Né? Mas, e isso a gente precisa fazer mais, comunicar. O problema da gente é a comunicação também. Né? Você não sabe, as pessoas não sabem o que acontece no oceano. Né? Não sabe o que acontece, que aquilo ali existe uma rota imensa de navios, operam aqui diariamente, passando na nossa costa, e a gente nem sabe que existe isso. Existe todo um universo de turismo, de pesca, de lazer, de petróleo, de gás, que funcionam no mar e a gente não sabe disso. Né? É verdade, a gente precisa realmente acordar para o nosso oceano. E lembrar uma coisa, que nós estamos estrategicamente bem situados entre os maiores mercados do mundo, seja o Mercosul, seja a União Europeia, seja o NAFTA. Nós estamos no meio. Você sempre fala no âmbito internacional. Tá? Você está citando que a gente o nosso Mercosul no mar é com a África. Como é que o Brasil se coloca hoje nos fóruns, digamos, de pactuação ou de entendimento dessas questões marítimas? Você falou na ONU, na FAO, que organismos são esses e como é que se dá historicamente a representação, digamos, diplomática do Brasil nesses fóruns? Olha, existe respeitabilidade com a participação do Brasil nisso? Veja, existem diplomas legais importantíssimos, instituições que se estruturaram da década de 60 para cá. A Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que é um diploma legal extremamente importante, que está implementado hoje. Você tem o Código de Conduta da Pesca Responsável. Né? Você tem uma série de documentos que estão sendo efetivamente implementados. E você tem as instituições, como a ONU, como a FAO, como a ICAT, Comissão Internacional de Conservação do Atum Atlântico, que tem aqui, tem no Pacífico. O Brasil tem uma credibilidade muito grande dentro desses fóruns. O Brasil conseguiu uma respeitabilidade a partir de 98 para cá, quando voltou para o Ministério da Agricultura. Por quê? Porque o Brasil era tido lá fora apenas com a política meramente de preservação, mas não de utilização dos recursos. Então o Brasil ficava não tinha uma política interna de desenvolvimento naquele período, né? E passou a ter. Passamos a ocupar, foi quando justamente a Paraíba aqui teve uma repercussão muito grande, porque a pesca oceânica começou a acontecer. Nós tínhamos, naquela época, em 98, o déficit na balança comercial de pescado era de 350 milhões de dólares. Né? Ele passou a se reverter com o camarão, com o atum, com novas espécies oceânicas que foram... E em 2002 estava 20 milhões de dólares positivo. Né? Isso foi um impacto importante. Né? Tinha questões como essa. E a gente passou a ter uma presença aonde nós dizíamos, não, nós queremos que a sustentabilidade do recurso, mas nós queremos ter o direito de pescar. O Brasil liderou 16 países, Nelson, para reverter um critério que era estabelecido nos fóruns internacionais, que dizia o seguinte, olha, critério histórico. Eles chegavam e diziam, olha, quem pescou historicamente, as cotas, por exemplo, tem 500 mil toneladas de cotas, e vamos dividir as cotas, porque não pode pescar mais do que 500 mil. Então, qual é o critério? O histórico. Poxa, o Brasil e os países costeiros em desenvolvimento não tinha pesca oceânica desenvolvida, ficava tudo de fora. Então, o Brasil liderou 16 países da África, o grupo dos 16, como foi chamado dentro da ICAT, e reverteu e estabeleceu 26 critérios que fizeram com que a gente pudesse participar. Antes disso, o Brasil era chamado nos fóruns internacionais como síndico do oceano, ou seja, aquele cara que organiza para os outros atuarem. Era essa a visão que se tinha internacionalmente do Brasil, não influi em nada. A partir desse período, passou, inclusive o próprio Fábio Azim, que eu me referi agora, que infelizmente perdemos, né? Ele foi presidente da ICAT durante duas gestões, já nesse período, e hoje temos uma atuação muito grande internacionalmente.
Então, na sua opinião, qual a perspectiva de futuro pós-pandemia, tanto para o Brasil quanto para o mundo, na questão da indústria da pesca? No Brasil, a gente tende a perceber que seria muito mais simples o Brasil alcançar, reverter esse processo com uma política pública adequada, já que aqui é uma fronteira e aqui a gente tem um espaço muito grande para crescimento disso. Mas você visualiza isso sendo realizado no futuro próximo? Nelson, o mundo já entendeu, se você pega o relatório da FAO, agora de 2020, né, ele claramente estabelece dizendo que temos que ir ao mar para gerar produção de pescado sustentável, principalmente na aquicultura, na pecuária pesqueira. Esse é o ponto que nós temos de avanço, né? Então, claramente, o pescado, a oferta de pescado precisa aumentar, ampliar, porque existe um déficit nessa oferta. Com relação ao Brasil, eu não tenho como, sinceramente, eu que sou um cara extremamente otimista, hoje eu não tenho como lhe dar um posicionamento. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que hoje a estrutura de gestão pública que existe hoje no Brasil não está à altura, do ponto de vista de infraestrutura, de liderar um processo de colocar o Brasil na posição de uma liderança internacional, que é o lugar que o Brasil deve assumir, principalmente na aquicultura e na maricultura, na pecuária pesqueira, né? Eu não vejo como ver o futuro. Politicamente hoje a gente não tem uma noção do que vai acontecer com esse país. A gente sabe como está a realidade hoje e, infelizmente, né, o que nós temos hoje dentro como gestor público, como gestão pública, não está à altura de um desafio como esse que a humanidade, que o mundo precisa do Brasil, pede do Brasil, espera do Brasil. Então nós precisamos urgentemente superar essa questão da pandemia, voltar a termos uma respeitabilidade internacional nos fóruns internacionais. E isso vai acontecer muito em breve, é que a gente espera, que a gente tem que lutar para conseguirmos como nação, como povo brasileiro. Agora, eu queria, para deixar claro a situação da indústria da pesca, do profissional da pesca oceânica, em relação à questão da sustentabilidade do meio ambiente, para que, muitas vezes, parece haver um conflito. Há poucos dias saiu uma reportagem dizendo que, em breve, a quantidade de plástico que teremos nos oceanos vai se equivaler à quantidade de peixes. E aí muita gente, às vezes, coloca como se a indústria tivesse alguma coisa favorável em relação a isso, como se isso fosse uma produção da indústria, da pesca ou de outras coisas. Me parece que é justamente o contrário, não? Isso vem prejudicar e muito a atividade de vocês. Claro, sem dúvida. Claro, eu acho que existe, novamente, uma questão de comunicação, uma deficiência de comunicação. Os pescadores, os armadores, eles são parceiros nisso. Tá? Agora, veja bem, os nossos barcos, por exemplo, de pesca oceânica, nós separamos o lixo a bordo e trazemos de volta o lixo separado, o que é lixo orgânico, o que é plástico, o que é garrafa. Tudo isso é trazido de volta. Parte do lixo é incinerado no mar, quando os barcos demoram muito tempo no mar. Existe uma estrutura de incineração desse parte. Então, existe uma preocupação. Agora, os nossos barcos trazem, quando chega em terra, esse lixo que é entregue às prefeituras, eles são misturados de novo. Entende? Então, todo esse trabalho que é feito no mar, você imagine, né, ter essa consciência. Hoje nós temos um programa feito com o ICMBio, Nelson, um programa interessante que são os parceiros do oceano. São comandantes de barco que filmam todo o processo a bordo, certo? As tartarugas que sobem, são fisgadas, que voltam ao mar viva, né? Foi desenvolvido, inclusive, com o apoio da nossa empresa, Norpeixe, com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, um estudo sobre um anzol ambientalmente correto, é um anzol circular, quando o peixe, quando engole a isca, engole o anzol, ele não fere o intestino do peixe, como o anzol tradicional faz, sai rasgando o intestino do peixe, ele passa, não fere e o peixe fica amarrado na boca e fica navegando, fica nadando, né? E vai diminuindo o estresse. E quando peixes e aves são capturados, eles
voltam vivos para o mar, principalmente as tartarugas. Então, isso são trabalhos que estão sendo feitos, ações que estão sendo feitas, iniciativas que são feitas pelos armadores, pelos produtores, né? Agora, é óbvio, isso é pouco divulgado, né? A gente precisa divulgar mais, precisa aproximar mais quem está no mar de quem está em terra, dos consumidores. Os consumidores precisam olhar para o mar e para quem está produzindo, como é difícil você poder gerar toda uma realidade de cultura, enfrentar uma realidade dessa no mar, né? Trazer um produto que você vai consumir ele em condições perfeitas. Então é preciso que haja essa proximidade, que aí, repito, como não há uma mentalidade marítima, uma cultura muito grande na parte de mar, a gente tem esse distanciamento, e programas como esse seu ajuda bastante a gente a mostrar para a sociedade como é a nossa realidade, nos aproximar mais dela. Legal, muito interessante saber disso. E uma coisa que no início você falou aqui, comparou a questão do atum com o vinho, né? E aí me veio a lembrança a uma profissão que me parece que, não sei se é nova, se já existia há muito tempo, que é o sommelier de atum. O que é isso? Olha, o que se chama hoje de sommelier de atum é aquela pessoa que é especialista em atum, aquele profissional que é especialista em atum, e que ele, quando o peixe chega do mar, pescado, ele faz toda a análise, que se chama análise organoléptica do peixe. O que é isso? Que nome é esse? Ele analisa o frescor do peixe, a textura do peixe, a transparência da carne, o teor de gordura, né? Então, toda essa composição que faz um peixe atingir patamares de níveis de graduação de número 1, 2, 2 mais, 2 menos. Esse profissional surgiu há muito pouco tempo, inclusive um dos maiores profissionais hoje desta área no Brasil e no mundo hoje é César Caldavara, né, que trabalha com a gente, é quem faz a classificação toda dos peixes lá em Natal hoje da pesca atuneira, né, a referência hoje que tem. E isso dá para você fazer uma comparação com o vinho, né? Se você chega num bar e num restaurante e pede um vinho, quer uma uva Carmenere de tal safra, de tal região, você faz a mesma coisa hoje com o atum. Se você chegar num restaurante e o atum foi capturado no Nordeste do Brasil por uma frota de espião, você pode pedir a ele que ele vai lhe dizer, ele tem toda essa referência. Teor de gordura, a transparência da carne, aonde foi capturado, que dia se subiu vivo, se subiu morto, qual é o tamanho. Isso é importante por quê? Porque você cria um histórico de captura, disponibiliza isso para a comunidade científica, que serve para as análises científicas de dinâmica de estoque, né? Isso é importantíssimo. O consumidor passa a entender que aquele peixe foi capturado de uma maneira correta, né? Que ele foi capturado no tamanho certo para a reprodução do estoque, e que é íntegro, que tem toda uma história do peixe. Então, isso é o que faz. E outra coisa, quando ele chega para o restaurante, nessas condições, ele chega para um artista, né? Porque o sushi é um artista, né? Ele vai transformar aquela matéria-prima ali em algo, aqueles pratos que são magníficos, né? Fantásticos. É isso. É interessante que parece que tem todo um sistema em volta dessa questão da pesca, inclusive abrindo espaço para novas formações. Eu acredito que a formação de um sommelier de atum seja uma coisa um pouco tanto quanto complexa, né? Complexa, precisa muita técnica, muita preparação, né? Mas você disse uma coisa importantíssima, Nelson, que é algo que aqui a gente precisa começar a implementar. É você reciclar os pescadores a bordo em cima de novas tecnologias que estão surgindo. Hoje, um barco para sair para o mar, ele sabe aonde vai pescar, ele sabe onde é que está o teor de plâncton, onde é que está a velocidade de corrente. Por quê? Porque toda a informação da pescaria é armazenada dentro de um plotter, dentro de um sistema. E aquilo historicamente vai lhe dizendo. Quando você vai sair para o mar, você pergunta, aonde é que estão aquelas condições que eu pesquei foi a minha melhor pescaria? Você lança ali e o satélite te dá, diz, olha, ela está em tal local. Então você vai para aquela pescaria naquele local em que você já tem informação armazenada. E ele vai te dizer, neste momento, essas condições oceanográficas estão em tal coordenada. Antigamente o comandante marcava num papel, as áreas diziam, esse ano eu pesquei bem aqui, em fevereiro eu pesquei bem aqui, esse ano eu vou para o mesmo lugar. Chegava lá, as condições são dinâmicas no oceano. Aquelas condições já não estavam mais ali, estavam em outra área. Então hoje você permite, e para isso é preciso
preciso você fazer um trabalho forte com os pescadores, né? E as estratégias de segurança desse pessoal em pesca oceânica? Isso é um outro problema muito grande. Você tem os barcos maiores das empresas que têm condições de estruturar, mas a grande maioria da pesca, a grande maioria dos barcos que pescam no mesmo local que pescam os barcos chineses, tem barco de madeira, 18 metros, 19 metros, que não tem poucas condições de segurança, que estão pescando nesse mar. E é a maior frota, é a maior parte da frota. Esta frota tem que ser mudada, essa frota tem que ser apoiada. Esses caras são monstros, são fantásticos. Você pegar pescadores num barco como esse que vai pescar lá perto de Cabo Verde, lá depois do Aracador, e volta para desembarcar aqui, né? Então, este pessoal precisa ser, são empreendedores, microempresários, que precisam ser vistos como pessoas que dão resultados. Você imagine que hoje o 80%, o 70% da oferta de pescado do Brasil, né, vem de grande parte dessa frota pequena. A oferta de pesca extrativa vem dessa frota pequena. Então, tem que ser vista, tem que ser visto. O faturamento de um barco de pesca pequeno, deste de atum, que faz pescaria de 30 dias, ele anualmente é um faturamento de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, de um barquinho pequeno daquele ali. É uma microempresa, uma empresa grande, uma empresa boa. Exatamente. Então precisa ter uma atenção na parte de gestão administrativa, de tudo, de novas tecnologias, e tem que isso chegar até eles. No setor agrícola é muito mais fácil, você tem um extensionista. Lá no setor de pesca, você não tem mais extensionista de pesca que leva essa informação do novo para quem realmente produz, para o pequeno produtor. Não fala aqui do grande, né, mas a grande maioria do setor produtivo de pescado está fora do radar da política pública, infelizmente. Bom, infelizmente, já nosso programa Ciclo de Debate já se encaminha para o seu final, com um tema francamente surpreendente, pela sua riqueza, pela sua necessidade. E eu quero agradecer reiteradamente a presença aqui do Dr. Calzavara, que nos abrilhantou grandemente com essa entrevista. E quero fazer alguns agradecimentos às pessoas que sem elas esse programa não existiria. Primeiro, ao Gabriel Calzavara, o Ilma César, Adriano Gomper, Leoneide Araújo, a equipe da CBA-ITRI, a equipe do ECOA, o pessoal aqui da Fotoframe, que está sempre conosco, a doutora Neite Muniz, Isaura Calzavara, Giovana Honório, nosso querido Marcos Tajanovic, Efigênia Policarpo, e a todos vocês que nos acompanham por meio do nosso canal no YouTube e a cada dia fortalece mais essa nossa atividade de levar a comunicação de qualidade com temas que são importantes para o povo brasileiro. Doutor Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com as suas palavras finais. Eu aqui agradeço, repito, a importância de um espaço desse para discutir a pesca nessa profundidade, né? Tenho plena convicção que o peixe vai ser o boi do século XXI e que o Brasil precisa assumir a estatura de um país que vai ser pode ser um grande fornecedor dessa carne que tem um valor proteico imenso e que gera tanto emprego e tanta renda. Muito obrigado. Obrigado a você. O programa Ciclo de Debates da TV Ibirá agradece a todos e voltamos daqui a 15 dias. Um abraço.